Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fair Play, o vosso podcast de Fórmula 1. E eu acabei de me enganar, portanto, Outra coroa. isto vai ficar engraçado. Ah, mas enfim, é o destino às vezes estamos destinados a enganar-nos e portanto estamos aqui no rescaldo do Grande Prémio dos Estados Unidos. Estou com o Luís Moura. A Ruth estará para chegar daqui a pouco, está ligeiramente atrasado. Entretanto, o Luís também vai ter de se ausentar, portanto, a única garantia no episódio de hoje é a minha presença. E Luís, como vai isso? Tudo bem? Diogo, tudo bem? Esse engano é a prova de que nós gravámos isto à primeira, como se estivéssemos em direto. Exatamente, Portanto, exatamente. as coisas faz parte e hoje é uma dinâmica diferente. Pode resultar, não é? Quase um episódio com duas partes, em que o Diogo modera e eu e o Rui estamos aqui também para contribuir para o debate. Sim, Portanto, vamos ver o que é que quase, isto quase corre. como nos canais generalistas que passam entre convidados e convidados nos diferentes temas de debate. Mas hoje o tema de debate é pura e simplesmente uma, e deixa-me começar com uma pergunta muito direta para ti. Max Verstappen é ou não candidato ao título neste momento? Eu acho que sim. Acho que é candidato, não é favorito. Mas deixa-me só puxar um bocadinho a fita atrás, porque nós a seguir ao Grande Prémio de Zandvoort, portanto ali antes, a última corrida antes da pausa de verão, fazíamos aqui a análise também no contracurva e dizíamos, e acho que na altura bem, dados os factos e aquilo que acontecia no campeonato, que seria uma luta a dois. E uma luta entre dois homens da McLaren, eis que Verstappen, aproveitando os desaires pontuais de Piastri, de Norris, mas de uma forma geral da McLaren, entra nesta luta do título. Se é difícil, eu acho que é difícil, muito sinceramente. É difícil o Verstappen chegar neste momento e vencer o campeonato do mundo. Mas deixa-me também dizer, Diogo, que se há um piloto capaz de o fazer, é mesmo o próprio Max Verstappen. E eu agora estou a olhar para o telemóvel para me recordar dos pontos que separam o Max de Piastri, que me escapam, mas é cerca de 50 pontos, não é? 40, 40 certíssimos. 40 pontos, ou isso. É difícil porque faltam 5 corridas, não é? Ahm, faltam 5 corridas, portanto, México, Las Vegas, Brasil, Qatar e Abu Dhabi. Acho que não me escapa nenhuma. 5 Sim, corridas, sim. 40 pontos. Mas isto na Fórmula 1 nunca se sabe. E vendo aquilo que se passou na corrida sprint entre Norris e Piastri, em que ficam os dois de fora, se isso calhar de acontecer numa partida mais renhida, o Verstappen dá mesmo um pulo impressionante, e pode mesmo lutar, até a última corrida. E se isso acontecer, neste cenário do Verstappen entrar em discussão, eu acredito, tenho pelo menos essa convicção de que poderemos ter um 2021 em Abu Dhabi, desta vez um 2025 com três pilotos a lutar por lá, com outros pilotos com possibilidade de ser campeões do mundo na última corrida. Um, Independentemente não é de clubismos por falarmos de Fórmula 1, mas de equipas e de pilotos favoritos, acho que se calhar todos desejávamos ter uma corrida destas em Abu Dhabi, porque seria. Um, Atrevo-me a dizer, eu não tenho conhecimento histórico sobre a Fórmula 1, tu tens mais conhecimento sobre isso, mas não me recordo nenhuma vez em que três pilotos chegassem à última corrida com condições de ser campeões do mundo. Não, três não, mas acho que a última vez que houve, na altura até houve mais, foi em 2010, quando também em Abu Dhabi, na altura já era em Abu Dhabi, a última corrida, foi decidido o título entre, salvo erro, 5 ou 6 pilotos, mas também foi uma situação inédita. E desde aí nunca mais tivemos mais do que 2 pilotos a disputar o título na última corrida, nas poucas vezes em que isso aconteceu na verdade, que desde 2010 também não foram assim tantas. Deixa-me Mas só, sim, 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 deixa-me força. só dizer uma coisa, e se calhar adianto-me um bocadinho a uma pergunta que irias fazer, mas eu acho que é absolutamente extraordinário como no início da temporada olhávamos para uma Red Bull completamente, não diria destruída, mas debilitada,
com o Verstappen fora dessa luta. Chegámos a ter este tipo de debate no contracurva e eu recordo-me de dizer que a Red Bull poderia entrar na luta tarde demais, ou que o Verstappen poderia entrar na luta tarde demais. Acontece que não entra cedo, mas também não entra tarde, e portanto 40 pontos, 5 corridas, uh, é possível. Mais de 100 pontos para serem disputados, eu acho que é absolutamente fenomenal como a Red Bull inverte o paradigma. Eu andei um bocado desligado destas últimas duas corridas, aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, não. Lá nos Estados Unidos, do outro lado do Atlântico, já acompanhei com mais pormenor, principalmente a qualificação para a corrida principal e a corrida em si. Mas é fantástico como há este inverter. Agora parece-me que o Red Bull com o RB21 é o carro mais competitivo. Porque tudo bem que aqui na corrida há uma parte em que o Leclerc faz um arranque com uma estratégia diferente, em que passa para segundo, complica a vida a Norris, faz com que o piloto britânico tenha um maior desgaste do pneu. Mas depois, quando Norris por duas vezes se liberta de Leclerc, nunca conseguiu aproximar-se de Verstappen. Já para não falar da qualificação, que são 3 décimas, que tendo em conta a conjuntura do campeonato, daquilo que se passou desde o primeiro Grande Prémio em Melbourne, ah, é um calendário. É um calendário, porque a McLaren fazia poles com muita facilidade e agora perde uma pole para Verstappen no 3 décimas. Ah, temos mesmo campeonato e repito, não querendo maçar ninguém, mas se há piloto para ganhar este campeonato numa circunstância quase cinematográfica, é mesmo Verstappen. Sim, sim, sim. Ah, eu ontem tive a oportunidade de escrever um texto aqui para o Fair Play a falar precisamente sobre isso, que, que estará para sair nos próximos dias. Mas é precisamente, e eu toco precisamente no ponto daquilo que falta até ao fim. Um dos pontos, aliás, que eu toco é que faltam 5 corridas, de forma, tal como disseste, mas duas dessas corridas ou dois desses fins de semana são fins de semana de sprint. São mais 8 O que para pontos. nós, exatamente, o que para nós não São conta 16 nada, mas pontos. na conta final estão 16 pontos. 141 pontos para ser disputados ainda. O que é mesmo muito. O Max, desde a pausa de verão, desde que começou a pausa de verão, aliás, desde que terminou a pausa de verão, eh, fez 5 corridas, foi 5 vezes ao pódio e venceu 3 delas. E ainda venceu uma sprint que foi no sábado, numa sprint em que os McLaren abandonaram. Portanto, foi 8-0, 8-0-0, se calhar, se quisermos dizer desta forma. Se isto calha de acontecer eh, numa corrida de grande prémio ao domingo, deixa de ser 8 pontos e já são 25. E já vimos que os McLaren atualmente estão numa fase. E eu Da admito decadência. que, sim, eu admito que haja ali muita pressão em cima dos dois pilotos da McLaren, principalmente quando vem o Verstappen eh, a aproximar-se de uma forma tão rápida. Quando vem o Verstappen de uma forma geral, Sim, exatamente, exatamente. Eu acho que basta nem que olhar seja no para. TikTok, aí apareceu o Verstappen, olha aí. Pois, por exemplo, eu acho que o que acontece no sábado, eh, eu acho que era uma tentativa de ambos os pilotos de se afirmarem: olha, vamos ver quem é que vai atrás do gajo. Pá, não foi nenhum. Acabou por ninguém ir atrás do Verstappen. Ou se calhar até tentou ir Russell, mas parece que ali é uma grande disputa de posição neste momento. E não está de facto a ser benéfico para a McLaren, que está em decadência, tal como tu disseste. O Max, pelo contrário, está em ascendência. E acho que vamos ter de facto um campeonato até Abu Dhabi, salvo algum tipo de casualidades que Que às que vezes tragam, acontece.
exatamente, que às vezes acontece isso, isso é completamente imprevisível, mesmo um acidente, uma falha, uma avaria mecânica, tal como aconteceu ao Norris em Zandvoort, pode acontecer ao Piastri, pode acontecer ao Max, porque estas coisas, regra geral, são imprevisíveis. A ver, Ahm, é- deixa-me, é- deixa-me, diz, diz. deixa-me só colocar também aqui uma questão que isto é algo que já começa a ser veiculado nas redes sociais e também em alguns mídia, que é, está na altura, será que está na altura da McLaren fazer escolhas em relação a pilotos preferíveis para vencer o campeonato? E no caso até me refiro mais ao caso do Piastri, por ser ele que de facto está na frente. Isso é uma pergunta, não é? Eu acho que essa escolha, e nós fomos dizendo em tom de brincadeira, de sarcasmo, de alguma revolta, essa escolha está feita Sim. há algum tempo. E essa escolha é naturalmente lá no Norris. E o Piastri sente isso. E tem a pressão de ser um piloto, ou dos três pilotos que estão a lutar pelo título, aquele que está há menos tempo na Fórmula 1. Mas ao mesmo tempo, aquele que teve melhor carreira nas Fórmulas de promoção. Tem melhor carreira do que o Verstappen, isto claro, porque o Verstappen não correu Fórmula 2. Mas que vence a Fórmula 3, que vence a Fórmula 2. Olha, tu é que és especialista das Fórmulas 4 italianas e não sei o que, mas de certeza Ganhou a que ganhou. Fórmula Renault, quando existia a Fórmula Renault. Exatamente, ganhou tudo por onde passou. Portanto, é um piloto que já foi campeão do mundo. Não foi campeão do mundo de Fórmula 1 ainda, poderá ser este ano ou não, mas que já foi campeão do mundo. Mas que a Fórmula 1, e sabemos, é um mundo completamente diferente. Porque a pressão é muito maior, o mediatismo é muito maior, portanto ele está por si só, certamente, não diria a acusar a pressão, mas a sentir essa pressão. É inevitável. Todos sentem, sentir a Verstappen, que já foi 4 vezes campeão do mundo, imagino como se sentirá também o Piastri. Depois ter esta pressão dentro da equipa. Porque aquilo que eu sinto, genuinamente, e falando muito a sério, sem sarcasmo, eu não tenho nada contra o Norris, não é o meu piloto favorito. Se tivesse que escolher um dos três pilotos a ser campeão do mundo, eu escolhia ele. Um, mas quer dizer, mas aquilo que me parece, de uma forma genuína, é que a McLaren está à espera do momento em que Piastri escorregue, para lhe para o enterrar, ou seja, já temos isto, é um bocadinho cínico se dizer, mas a McLaren já cavou a sepultura de Piastri e está à espera que ele caia lá dentro para o deixar lá enterrado. Sim, e repara, isso podia ter acontecido em Baku, o Norris é que também não soube aproveitar. Sim, e aqui, exatamente, quando o Piastri acaba por, de uma forma ahm, irónica, aquele, aquele erro mecânico que acontece com o Norris, salvo erro, na Áustria, em que desiste, porque o motor. Zandvoort. Em Zandvoort, exatamente, em que o motor simplesmente se deu a alma ao criador. O Piastri depois perde por um erro, perde 25 pontos e se relançou a luta pelo campeonato. Eles estão separados por pouco mais de 10 pontos, 14, 15 pontos, não é? Por aí, Sim, 14. 14. a diferença não é grande. E portanto, quase que basta dizer que se o Norris ganhar as duas próximas corridas, e o Piastri ficar em segundo as duas próximas corridas, o que certamente não irá acontecer, com o favorito já chegado ao México será Verstappen, mas depois isso no final da minha intervenção posso fazer essas previsões e eu. Mas isto para dizer o quê? Porque entretanto tivemos um bocadinho o raciocínio. É que a McLaren está a tentar criar um ecossistema dentro da equipa, algo que é consertado. Isto pode parecer um bocadinho uma teoria da conspiração, mas não me parece mesmo. Para que Norris possa aparecer na fase final do campeonato em melhores condições. Isto nós podemos recuar um bocadinho à estratégia de corrida. O Piastri parte em sexto. Sabemos que aquela chegada à curva número um, que é subir e uma viragem muito forte, com um ângulo muito reduzido à esquerda, uh, por vezes traz-nos ou faz com que existem surpresas. Poderia a McLaren perfeitamente ter feito aquela que para mim foi a estratégia da corrida, ou era a estratégia acertada, que foi aquela do Leclerc, que é partir de macios e acaba com médios. Poderia ter acontecido isso ao Piastri. O Piastri tem um melhor carro do que teve o Leclerc. O Leclerc conseguiu ganhar uma posição a Norris, conseguiu fazer um stint rigoroso, não perdeu posições em relação à posição na qual partiu no início da corrida.
portanto, se quisermos fazer esse exercício, o Piastri poderia ter arriscado, sabendo que a estratégia, em termos de tempo, é basicamente idêntica àquela que foi feita dos médios macios. E poderia ter acontecido, e o Piastri, muito provavelmente, não acabaria atrás da sexta posição na qual começou. E se calhar, E, em determinados momentos em que a estratégia mais segura poderia caber ao piloto que estava na frente, essa foi entregue ao Piastri e arriscar, foi entregue ao Norris, aliás, e arriscar com quem estava na frente. e Ahm, eu acho que eles também aqui, enfim, acaba por surgir um problema que no final, aliás, chegou até a haver uma imagem sobre isso do Piastri já muito próximo do Hamilton, mas era na penúltima curva, na última volta. sim, sim, sim. E no, Não mom- e no dava, momento em que o Hamilton tira o pé do acelerador, nós sim, estava só a tentar chegar ao fim. Portanto, e basicamente duas portuguesas. não dá propriamente para perceber o porquê deste ataque do Piastri só ter surgido tão tardiamente. Porque, O que aconteceu? aliás, porque a própria. Claro que os pilotos não podem atacar durante 50, 60 voltas. Isso é irrealista, isso não acontece em lado nenhum. Eh, mas, mas, em boa verdade, o PSG só tocou no final. Nas últimas 5, 6, 7 voltas. Sendo que o PSG precisava de uma corrida ao ataque para ganhar Sim, posições, exatamente. Eu fiquei para, surpreendido. para estar. Eu não digo para ir ao pódio diretamente porque nós vimos acabamos por ver o Leclerc a fazer um trabalho extraordinário a defender a posição. Portanto, havia de facto uma luta a dois pelo segundo lugar, e se houvesse uma luta a três pelo segundo lugar, alguém iria ter ficado fora. Portanto, se calhar seria uma seleção natural e o Leclerc ficaria de fora, talvez. E aí, se calhar, o Piastri poderia ficar em terceiro, sim. A diferença é que o terceiro só perdia 3 pontos para o segundo lugar. Ele agora perdeu 8. Deus, e mais do que isso, é inconcebível como um piloto que está à frente do campeonato do mundo, por uma vantagem que não é confortável de todo, começa a corrida sem ter a capacidade de atacar e de galgar terreno. E essa capacidade só se dava, do meu ponto de vista, com uma estratégia algo diferente. Mas deixa-me dizer, a complementar aquilo que dizia há pouco, que é essa, essa cova que se está a cavar, começa desde Melbourne, quando Norris está na frente da corrida, Sim, 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 sim. Piastri está em segundo, há uma distância muito confortável para o terceiro classificado, que na altura penso que era o Max Verstappen. Era, sim. Penso que era o Max Era para em Verstappen. 15 segundos. Há a possibilidade do Piastri atacar o Norris em casa, a correr em casa, e a McLaren diz não, na primeira corrida do campeonato. E portanto, isso é uma evidência. Eu espero sinceramente que isso não aconteça, ou que esta estratégia da McLaren não vá avante. É isso, e as caras vamos desculpar, as caras de nojo quase, e de fundo, as caras fúnebres que o Zac Brown faz quando o Piastri ganha ou quando o Piastri fica à frente do Norris. A McLaren não é só o Norris, e se já foi campeão do mundo, deve também muito a Piastri, que conquistou mais pontos para esse campeonato do que evidentemente o Norris. Mas deixa-me só complementar, porque é de facto a McLaren já ter sido campeão do mundo e de certa forma desvalorizar, subestimar a possibilidade de Verstappen da Red Bull darem a volta à situação difícil na qual se encontravam, pode ser um dos fatores que levou à situação a que hoje assistimos, de um Red Bull melhor que o McLaren e de um piloto, o Max Verstappen, galvanizado, porque o Verstappen é assim. Quando as coisas correm mal, um campeão não desiste, e quando as coisas começam a correr bem, uh, cria uma dinâmica de vitória. E eu acho que essa dinâmica se está a criar. Se isso vai resultar no campeonato para o Verstappen, não sei. Mas agora, partilhar um raciocínio, um pensamento que tive baixinho depois da final da corrida nos Estados Unidos, que foi: se o Verstappen ganha este campeonato, será mesmo o melhor piloto de Fórmula de todos os tempos, porque depois será uma Hum. mera.
uma mera situação de uma mera passagem necessitará de pouco tempo para conquistar a sétima ou a oitava. Se a Red Bull continuar a fazer carros minimamente. Sim, sim. E deixa-me pegar aí no ponto das ordens de equipa, porque nós olhamos para a história da McLaren e há 17 anos, 17 há 18, 17 anos, ou melhor, há 18 anos, a dupla era Fernando Alonso, Lewis Hamilton e não havia ordens de equipa. Há 30, aliás, faz hoje 35 anos que houve a situação entre Prost e Senna, ou melhor, a segunda situação em que o Senna se atira por cima do Prost, na altura o Prost já estava na Ferrari, mas no ano anterior não havia ordens de equipa. Esta questão de ordens de equipa, de dizer tu não vais atrás dele, ou esta questão das papaya rules, que ninguém sabe muito bem ao certo o que é, porque parece que só funcionam para um dos lados. Ahm, Isto também é um profundo desrespeito à história da própria McLaren. Porque a McLaren, sempre que foi campeã, foi através da luta, inclusive interna, inclusive de guerras internas. Ah, portanto, é absolutamente compreensível, incompreensível, perdão, que o Piastri ainda não tenha sido o piloto escolhido. Eles nem tinham que escolher isso cá para fora, escolhido internamente para, para ser campeão do mundo, porque neste momento é uma necessidade fazer essa escolha. Porque senão arriscam-se a deixar Correto. andar. Pá. E no deixar andar, chegamos a Abu Dhabi e Max Verstappen vence o quinto título. E concordo em absoluto contigo quando disse que o Max Verstappen eh, pode ou torna-se o melhor piloto da história, porque se havia muita questão sobre se o Max era capaz de vencer um título num carro que não era o melhor, fê-lo no ano passado e está a fazê-lo este ano. Foi o ano passado, principalmente no final da temporada. Diogo, deixa-me só dar duas notas antes de ir embora e de dar lugar ao surgimento da Ruth, que é uma que tem a ver com a Fórmula 1 este ano, com este campeonato, e depois outra que tem ali a ver com outras questões do desporto motorizado, certamente, mas de um acontecimento que eu gostava que pudesse vir a tornar-se realidade no futuro próximo. A nota é para o Leclerc, que sempre disse e sempre vou assumir que a Ferrari é a minha equipa, que o Leclerc é o meu piloto favorito. Com isto não digo que é o melhor piloto do grid, mas aquilo que ele faz é absolutamente sensacional também nesse grande prémio. Ele disse que não esperava que a Ferrari tivesse aquela posição. Esse sprint não corre muito bem, não corre muito bem, não corre tão bem como a corrida, mas depois aquela é um bocadinho frustrante porque se o Ferrari fosse melhor, se o Ferrari fosse o melhor carro, partindo daquela posição e fazendo a corrida que ele fez com a consistência e com a estratégia, ele ganhava a corrida. Porque, porque realmente a Ferrari tem que se dar esse mérito, pensou um bocadinho ao contrário, faz um bom stint com macios, que não é prolongado porque chega ao ponto em que os macios morrem completamente e os médios ainda tinham alguma capacidade de uma hora de ultrapassar, mas ainda assim é uma corrida muito boa da Ferrari. Está aqui numa luta com Red Bull e com Mercedes. Mercedes que está em segundo lugar no campeonato, mas que pode ser ultrapassado pela Ferrari porque a margem pontual não é muito expressiva, e ao mesmo tempo uma Red Bull que vem atrás, com o Max Verstappen embalado, que pode também ultrapassar a Ferrari e a Mercedes. Ainda que temos que continuar a fazer as contas que a Red Bull só pontua com um carro. Agora, pontuará a costa das Não, corridas que tem aliás, mais. a Red Bull, no mesmo período, nestas últimas 5 corridas, em que há um boom da Red Bull com o Max, eu acho que também Com a podemos dar linha uma disso. palavra ao Tsunoda, porque dos 28 pontos que ele tem no campeonato, 18 Sim, 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 são está marcados melhor, mas neste. sim, Sim, está não é melhor, mas suficiente, não está ao nível, naturalmente, de mas um Leclerc, de um Hamilton, de um exatamente, Russell exatamente. Eu acho que e nem de um sequer próprio está ao nível Hamilton. de um Antonelli. O Antonelli, Sim, em situação normal, teria ficado à frente do Tsunoda. sim. Não Teve fosse aquele azar a com o infelicidade. Sainz. Mas este crescimento da Red Bull.
também se deve muito ao Laron Mikis, que chega e a equipa melhora, mas teremos tempo no final da temporada e nos próximos episódios até a Abu Dhabi de abordar isso. Mas pronto, é esse elogio ao Leclerc que é merecido, também esse elogio ao Hamilton porque faz uma boa corrida. Sim, sim. Faz uma boa corrida. Ele escreveu nas redes sociais e disse-o certamente nas conferências de imprensa e nas flash depois da corrida que o Texas nunca o desilude, é o rei do Texas, é igual na Fórmula 1 e o Marco Marques na MotoGP e portanto Sim. aquela que ele também considera a sua casa, uma das suas casas. O Hamilton tem essa proximidade aos Estados Unidos e foi a primeira prova a existir, agora temos, infelizmente, temos três, isso é outra discussão. E deixar uma nota, que eu vou quebrar aqui um bocadinho a, a dinâmica do episódio, depois a Ruth que fecha a porta quando aparecer a seguir e que volta a falar de Fórmula 1, ou só de Fórmula 1, mas nas últimas semanas recebi uma notícia que me deixou um bocado chocado, que foi a saída ou a reforma de Kalle Rovanperä do Rally, Diogo. Estás a olhar para essa Sim, sim, cara, sim, sim, sim. com o objetivo de no próximo ano correr Fazer, não, para a próxima fase a Super Fórmula a Super japonesa, Fórmula e depois em Fórmula 2 em 2027 27 e tentar almejar a chegada à Fórmula 1. acho que se o Kalle Rovanperä ganha dois campeonatos do mundo do Rally, chega à Fórmula 1 e faz meia dúzia de pódios, para mim é o melhor piloto de todos os tempos. Não, eu acho, É que é deixa, essencial, mas deixa-me só dizer, Diogo, é porque o Rovanperä, e eu gosto muito de Rally também, e sim, fico, sim. fico muito triste porque todos os anos, quando há Rally de Portugal, acompanho no terreno, no monte, nas especiais, com muito ânimo, com muito entusiasmo. E o Rovanperä é o meu piloto de Rally favorito, é um dos meus pilotos favoritos no desporto motorizado de uma forma global. E era sempre uma alegria vê-lo. Toda a gente, quando estávamos lá agora com a tecnologia, temos um pouco de rede e sempre a ver, olha, vinha o Rovanperä e a malta ficava toda entusiasmada, ficava toda a vibrar, vinha o piloto mais rápido, mas que ao mesmo tempo é o mais espetacular. E fico muito triste por perder isso e por não o tornar a ver ao vivo, muito provavelmente na minha vida a correr ali, porque termino no final desta temporada, ele ganha o último rally também, na Sim. Na, Suécia, não, Suécia, na Europa Central. na Europa Central, exatamente. Um, Ganhou o último rally, é um piloto fantástico, mas a coragem que ele tem de perceber, opá, isto já não me faz feliz, eu quero é chegar ali, só isso vale. E sendo um piloto que é duas vezes campeão do mundo, que é um piloto rapidíssimo no rally, acho que poderá ter facilidades de pelo menos chegar a uma Fórmula 2. Acho que não há nenhuma equipa, nem que seja pelo golpe de Martin, de lhe fechar Sim, a porta. sim. E não é só. E há a questão da Ele, Toyota, não é? Há a exatamente. questão da Toyota, porque ele tem um contrato, um multi-year contract milionário Multianual, até sim. 2028 E ou há 29, uma clara intenção da Toyota entrar na Fórmula 1. Aliás, e já poderá parceria ser com a para a ASE. Rovanperä. eh, e o Rovanperä não só um mega piloto, não só é um mega piloto, como diria que podia ser uma cabeça de cartaz para a Toyota. Esperemos. Gostava de o ver em 2028 na Fórmula 1 de ouro. Exato. Deixa-me Falta, deixa-me só fazer agora as falta só despedidas. e falta só as tuas. As minhas previsões. É um fim de Exatamente. semana normal, não é? É um fim de semana normal. Exatamente. Portanto, opá, eu aposto, vamos apimentar isto um bocadinho. Eu aposto na Até vou anotar. qualificação. Aponta e guarda para o próximo fim de semana, a próxima terça-feira. Eu aposto em Verstappen a fazer a pole, em Piastri em segundo e Norris em terceiro. Aposto em Verstappen a ganhar a corrida, em Leclerc em segundo e em Hamilton em terceiro. E o que é que aconteceu aos dois McLaren é fácil de perceber. Espetam-se os dois na primeira volta. Houve um Ai, pneu pelo ar, o Zac Brown sai disparado a tirar a sua donzela adormecida dentro do carro e a levar o Norris com biberão de leite. Não chores, menino. E a levá-lo a colinho até às boxes. ficam aqui então as tuas Foi previsões. visão. Eu Até. sinto que me excedi um bocadinho no final, peço desculpa por isso. Eu até Ah, anoto aqui que é para daqui a uma semana estarmos aqui pode. todos Porque a. se esse cenário acontece, ele vai mesmo buscá-lo ao carro e ele traz no colo com um bocadinho de leite para beber. É uma coisa que, não sei, devo jogar no Euromilhões. Deixa-me só agradecer-te a ti, agradecer também à malta que assistiu lá em casa. Ah, Desejar boa sorte à Ruth, que entra agora, e é sempre um desafio falar contigo.
Um exatamente. desafio bom, atenção, desafio bom. E dizer à malta até para a semana. Exatamente, exatamente. Fico contigo até para a semana e Ruth vem já daqui a pouco. E entretanto já temos a presença da Ruth que vem substituir o Luís. Ruth, boa tarde. A primeira pergunta que te faço é exatamente a mesma que fiz ao Luís, que é se Max Verstappen é candidato ao título. Ora então, boa tarde a todos. Prometemos no último episódio que depois de eleições nos reuníamos os três e viemos cá os três, mas não nos reunimos. Portanto, ainda não está bem a funcionar como era suposto. Pá, claro que é candidato. Max Verstappen é o sujeito que declara, só ele pode declarar quando é que deixa de ser o candidato. Enquanto ele quiser, está na luta. Sim, 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 foi exatamente isso que eu e o Luís convergimos. Ahm, mas lá está, voltamos à ideia inicial de que sim, o Max é um candidato. Aliás, ele próprio chegou a. Acho que ele próprio admitiu, agora que me lembro disso, acho que ele próprio admitiu que era candidato ao título e é a primeira vez que o faz esta temporada. Ahm, e sim, acho que achamos os três, portanto, que pode haver aqui alguma surpresa trazida por parte do Max. Ahm, e enfim, também penso eu que é um propósito de também algum demérito por parte da McLaren pela forma como tem gerido o campeonato. E acho que até tu nisso concordas, certo? Sim, foi o que até falámos no episódio passado, que se o Max for campeão, eu não vou tirar o mérito ao Max, porque o Max está a fazer um excelente trabalho, mas a par do mérito do Max há o demérito da McLaren, que não soube gerir as coisas. Houve aquelas alturas da troca de posições e não sei o quê que levaram a que um dos pilotos acumulasse menos pontos. E a verdade é que essa coisa de andarem a dividir os pontos, em vez de os concentrarem num dos pilotos, está a facilitar a aproximação do Max. E deixa-me até. Isto até foi uma das últimas perguntas que eu fiz ao Luís, mas deixa-me começar já por aqui, que é, achas que está na altura da McLaren redobrar os esforços para ajudar o Piastri a ser campeão? Porque se há alguma hipótese de serem campeões de pilotos, eventualmente será com o Piastri. Olha, podem começar por pegar naquela fita super, super forte e adesiva que usam para o Norris encontrar a posição na caixinha da grelha de partida. Punham-na já na boquinha do Zac Brown, porque deve ser dos que provavelmente ia dizer: não, não, não vamos cá favorecer o Piastri, então o Norris é o meu querido. Portanto, se calhar começamos por aí, amordaçar e, e prender todos os que forem contra essa ideia. Num cantinho qualquer escuro lá dos escritórios da McLaren, ajudamos o Piastri a ser campeão, os restantes, e depois libertamos essa malta a favor do Norris. Sim, a McLaren neste momento ou assume mesmo um foco, na possibilidade do Piastri ser campeão ou vai acabar por deitar tudo a perder. Se continuarem mesmo a ter esta postura de dividir, porque há aquele ditado, é dividir para conquistar. Neste caso, o dividir não vai levar a conquista nenhuma, vai ajudar cada vez mais ao Max. Sim, porque repara, se calhar faria sentido. Eu discordo, mas se calhar faria sentido haver essa divisão, no caso da McLaren, estar completamente à vontade, como até chegou a estar no início da época e até meio da época em algumas corridas. Mas agora não está completamente à vontade. E a Não, o verdade é Max que, chegou a estar a 104 pontos e neste e momento agora, está a 40. exatamente, está a 40 pontos com 141 que ainda há por disputar. Está tudo em aberto. Ou seja, 40 pontos e 141 não é nada. São duas vitórias do Max e DNFs dos papaias e aí até Aquilo, já estou a dar mais do que 40 pontos. aquilo que aconteceu no sprint poderia ter acontecido no domingo.
E aí, Pena não ter e, acontecido. e aí, a questão é que aí não seria o Max a ganhar 8 pontos, seria o Max a ganhar 25 pontos. E hoje poderíamos estar a falar de uma diferença. Não poderíamos, não. Estaríamos a falar de uma diferença ainda Bem mais mais reduzida. residual. Exatamente. E se calhar, no pior dos casos, o Max neste momento seria o segundo classificado, eventualmente. Ah, mas lá está. Eu acho que é difícil não dar mérito ao Max, mas acho que é ainda mais difícil não acrescentar muito do mérito à McLaren pela forma como tem gerido o campeonato. E é uma coisa que se calhar é menos interessante para a McLaren, que é numa altura em que o Max parece ser o grande candidato a vencer corridas. Não digo a vencer, não digo que é o favorito a vencer o campeonato, mas o favorito a vencer corridas. Isto depois e entra aqui outras contas para vencer o campeonato. Mas temos Ferrari e Mercedes a meterem-se no meio das contas dos McLaren. Ou seja, nos Estados Unidos tivemos os dois Ferraris à frente de um dos McLarens e podia ter sido os dois Ferraris à frente de um McLaren cada, Sim. e acabou por não calhar, mas não acabámos por não ter nenhum Mercedes à frente, mas em Singapura tivemos um Mercedes a ganhar. Portanto, os Mercedes e os McLaren, e os Ferrari, perdão, já estão no meio deste pelotão. A diferença entre o pelotão já não é tão abismal como era no início da época. E dependendo das características dos circuitos, podemos assumir que, eventualmente, vamos ter um Mercedes, um Russell aqui. É mais o Russell, eu digo Mercedes, mas se calhar é mais propriamente o Russell, enquanto agita aqueles que me estava nos olhos. Ahm, e vemos um Hamilton que também começa a tentar equilibrar as forças com o Leclerc. Tem estado mais rápido. Este fim de semana esteve a um nível bastante positivo. E isto pode complicar as contas para a McLaren, partindo do pressuposto em que basta uma qualificação correr-lhes mal. Como, por um lado, não foi bem a qualificação que correu mal ao Piastri, não correu assim tão mal ao Norris, mas depois o arranque corre mal ao Norris. E depois não conseguia passar. E aí começa a perder a corrida. Olhamos para o México. O McLaren não tem grande vantagem em velocidade de ponta e a velocidade de ponta é muito importante no México. O que é que podemos tirar daí? É, é a minha questão. Será que É vamos ter mais um é o que é que Ferrari? eles, é mais é o que é que eles não vão conseguir tirar dali. Exatamente. Ex- Ah, este domingo vimos na corrida um McLaren a ver-se aflito para passar um Ferrari que, convenhamos, nós temos visto todas as corridas. Não é propriamente o carro mais assustador e difícil de enfrentar naquela grelha, os Ferraris, este ano. E o Norris viu-se à rasca. E depois no podcast do Max, ele a dizer que era bom se fosse mais fácil correr ali. É Se fosse uma mais coisa fácil. tão má, se- dita da parte de um piloto, até ele escolhe fazer das corridas a vida dele. O Leclerc diz que aquela pista é espetacular para correr, que adorou a corrida e não sei o quê. E ele decide responder: Ah, se fosse mais fácil era melhor. Então, Assim, mas ele queria se ser fosse, piloto ou quer ser o quê? se fosse mais fácil, até eu e o Ti e tu estávamos na luta com ele. Exato. Estávamos os dois ali. Eh, enfim, e eu acho que isso acaba por ser pior vindo de um piloto que quer ser campeão do mundo. É um piloto que, quando o Hamilton Sim, sim, falou do sim. carro dele, há uns tempos, ele respondeu: Ah, antes eras tu que tinhas, agora é a minha vez, é a nossa vez, não sei o quê. E o Hamilton até diz: Não, eu estava mesmo só a querer elogiar. O mesmo tipo que quer dizer, agora é a minha vez, agora de repente é: Ah, se isto fosse mais fácil, se calhar era melhor. Então, afinal, como é que é?
Não, e repare, ele Não vai tem ser. mãos para aquele carro, de repente, Ele. não vamos assumir que de repente foi o carro que ficou mau e os outros chegaram ao mesmo patamar do McLaren, principalmente vindo da Ferrari. Não acredito que a Ferrari tenha andado a meter evoluções ao ponto de estarmos mesmo no nível da McLaren, quem me dera a mim, mas isso é uma realidade qualquer paralela que nós não estamos a viver. Portanto, o Norris, primeiro é desbocado, diz coisas muito à toa que se calhar mais valia guardar para ele, porque só lhe dá a ele mau aspecto, dizer uma coisa daquelas. E depois eu tinha E é que vergonha de repara, ter andado a comer o pó de um Ferrari a corrida quase toda. ele diz que quando o Hamilton ganhava, porque também tinha o melhor carro. Ele quando teve o melhor carro, não ganhou. Não ganhou assim. Aliás, Não está a ser um não é vencedor absoluto. o piloto mais vencedor desta temporada que continua a ser o Piastri, com 7. 7, ele tem 5 e ele agora tem as mesmas que o Verstappen, portanto. Pois. E depois acho que há aqui umas coisas que isto para mim parece-me tão, sei lá, tão amador, que é porque é que um piloto que quer ser campeão do mundo e que provavelmente até acha que tem qualidade e muito bem que tem essa confiança, mas precisa de uma fita para saber onde é que tem que parar o carro. Quer dizer, temos um grid com 20 pilotos, temos o desporto motorizado, ou melhor, eu até digo o desporto automóvel, porque o desporto automóvel é mais. Pronto, os pontos de visão são mais tapados do que nas motas. Nós temos o desporto automóvel, temos milhares de pilotos em todo lado, em que param onde têm de parar e sabem onde têm de parar. E temos um que precisa de uma fita extra para saber onde é que tem que ficar parado. Pá, se me dissessem que foi um Logan Sargent, um Jack Doohan, agora, O Latifi, e, o Mazepin. agora estamos a falar de Lando Norris que quer ser campeão, e a questão é, os rumores que por aí correm é que a Red Bull já tem fama de fazer isto, de tentar arrancar as fitas, e a McLaren, por causa disso, já usa fitas adesivas muito mais fortes. Isto Pois, não sim, abona sim. nada a favor deles, tipo, já é uma coisa que aparentemente costumam fazer. A Red Bull já há algum tempo também costuma tentar arrancar aquelas coisas, tanto deles como de outros, alguma coisa que lá ponham. E no fim, eles foram chamados, a malta da Red Bull foi chamada, vão ter que pagar uma multa, mas os comentários todos na internet, são a gozar é com o Norris. É um bocado, olha, quase parece meio que a fazer o paralelismo, Joana Marques contra os anjos, e no fim, os Sim, anjos a porem o processo só estão a acordar outra vez a cena da palhaçada que foi. sim, E sim. o Norris, com esta coisa toda, olha, os outros foram chamados e com isso ficámos todos a saber de uma cena que só envergonha o Norris. Sim, e para mim é completamente surreal. É surreal. E assim, eu não sou piloto, não é? Eu não sou piloto e acho que é surreal. Agora, eu imagino aquilo que os pilotos devem pensar. Opa, se bem que agora estou aqui a pensar uma coisa, que é o Leclerc, que é um excelente piloto, mas dizem que como condutor no dia a dia é vergonhoso. E há muitos vídeos dele por aí que não sabe estacionar o carro. Não, há Se calhar aquele, é. aquele vídeo em que ele está a olhar para o lado e bate no carro da frente. Exato. Portanto, se calhar também estamos aqui a ser mais pessoas. É o piloto, o Norris é bom a correr, o problema é estacionar na grelha de partida. Ele precisa de uma marquinha para saber onde é que estaciona. Pronto, é. Se calhar o upgrade para o próximo ano nos McLarens vai ser sensores de estacionamento no Sim, carro. sim, sim, que é pi, 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 quando chega ali ao limite da linha amarela, pi, pronto. Começa a apitar, pronto, e É, acho que deviam é, investir nisso, porque a Red Bull não ia conseguir arrancar o sensor do carro, não é? Portanto, não, não, mas é absolutamente bizarro. Absolutamente bizarro. E à custa disto, eu agora vou estar atento para o que vai acontecer na grelha no domingo. Para ver o a que é que Red se vai fazer Bull, mais. a Red Bull agora tem duas opções, ou não volta a tentar arrancar a fita, ou assume que a multa é mesmo 50 mil euros, porque a multa neste momento é 50 mil, se eles não voltarem a fazer nenhuma coisa até ao fim da época, fica a 25 mil.
Portanto, agora se calhar há discussões internas ali na Red Bull que é, como é que é? Ficamos nos 25 ou é para partir tudo e vamos aos 50? Não, eu acho que eu, assim, por conteúdo humorístico, eu gostaria que fossem até os 50. É, eu também acho que sim. Se bem que eu vi uma sugestão na internet de pá, uma pessoa qualquer comentar isso, e a sugestão até era muito boa, que era eles em vez de terem ido arrancar a fita, deviam era ter colado várias ao lado. Norris depois não sabia qual é que era. E se eventualmente eles fossem chamados, porque a McLaren fazia uma queixinha qualquer, para alegarem que eram marcações para o Max saber onde é que tinha que começar a travar para a caixinha dele. Ou uma coisa assim. Não, sim, sim, sim. Não, e não, por acaso, não, mas é, eu não sei quantificar a questão em si, acho que é absolutamente bizarro. Absolutamente bizarro. Ahm, quem deu graças este fim de semana, e nós já aqui referimos, foi precisamente a Ferrari. E, não só o Leclerc, por fazer o pódio, mas o Hamilton também andou a um bom ritmo todo o fim de semana e chegou até a bater o Leclerc na sprint. Parece-te que poderemos ver algum tipo de algo idêntico no México. Parece que o Hamilton poderá tentar igualar na mesma o Leclerc. No domingo passado eu até estava a falar, né? Obviamente eu já não acredito num Leclerc campeão, mas matematicamente ele, no fim de semana passado, ainda podia lutar pelo título e eu até me virei, é isto, o Hamilton estar aqui a tentar passá-lo, respeito o colega é que precisa de pontos para tentar ser campeão. Agora já não se põe isso em questão. O Leclerc acho que agora já está mesmo matematicamente fora das contas, portanto, olhem, divirtam-se, vai Hamilton, tenta. A questão é que o Leclerc não é um Bottas, portanto, o Leclerc vai se pôr na frente, o Leclerc vai tentar ao máximo segurar o Hamilton. Acho que também é interessante para o Hamilton ter um colega que lhe faça frente quando ele tentar passar. Sim, 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 Portanto, sim. desde que não arruinem os carros, força nisso, deem um espetáculo. Agora, ainda por cima, que a realização já só nos mostra a corrida, em vez de namoradas de pilotos, pá, por favor, proporcionem-nos um grande espetáculo, porque vamos estar lá para ver. A não ser que, entretanto, se lembrem do México de começar a mostrar namoradas outra vez. Ou se calhar, se houver a presença do Pérez, se calhar vão estar a mostrar o Pérez. Já viste? Olha, pois, bem pensado. O Pérez punha na checkered flag, eu acho que era essa a cena. A corrida toda, que é para não ver o risco. Exato. Não, mas não, a Ferrari teve bem por acaso, não, lá está, foi incapaz de lutar pela vitória. Mas acho que também ninguém está à espera que neste momento a Ferrari tenha capacidade de lutar pela vitória. Mas há aqui uma espécie de padrão que é no ano passado a Ferrari venceu no, em Austin e depois foi vencer na Cidade do México. E nesta semana que passou, fez uma boa corrida em Austin. Será que podemos ver alguma coisa idêntica no México? Voltar a ter o Leclerc a lutar pelo título? Calma lá. Quem me dera. Pelo pódio? Será que podemos ver o Hamilton, enfim, próximo dessa luta pelo pódio? Eu acho que sim, que é possível. Ou então estou só a ser uma tifosi iludida, afinal de contas é essa a vida de um adepto da Ferrari. Mas o Leclerc teve uma corrida exemplar. Não podemos dizer que tenha feito alguma coisa de errado, porque a maneira como, até ir à boxe da primeira vez, já com os pneus completamente comidos, pneus macios, quando o Norris tinha médios. Ele com pneus todos comidos, segura o Norris durante 20 voltas. Ahm, e depois, ok, é passado pelo Norris. A seguir vai à boxe. Quando o Norris vai à boxe, parabéns à McLaren, 3.8, sim senhor, sempre a bater em recordes do desastre para o Norris. Quer dizer, não só batem recordes quando conseguirem igualar a questão do Bottas, mas pronto, eles se calhar estão a tentar lentamente chegar lá.
E com isso o Leclerc voltou a passar para a frente. Ou seja, é que nem a Ferrari, a própria equipa, podemos dizer que teve má estratégia. Um fim de semana em que os pilotos deram o máximo, os carros responderam bem, a equipa teve bem na estratégia até. Sim, a Não há Ferrari, propriamente nada para criticar o, na Ferrari este fim de semana. o Leclerc, Ferrari com o Leclerc, arrisca numa estratégia diferente do que propriamente a do Hamilton. A E do correu Hamilton bem. foi muito semelhante à dos restantes, que Sim, é, sim, sim. partiram Foi todos de de médios e depois médios passaram para macios. O Leclerc sim, foi ao contrário. sim, o Leclerc foi ao contrário. E não só ele consegue fazer algo impressionante, que é estender os macios além daquilo que era esperado pela própria Pirelli. Mas isso depois também todos acabaram por fazê-lo, mas há uma diferença entre fazê-lo com o carro cheio e em lutas e fazê-lo no final com o carro vazio e se calhar a Sim, passear. E o Leclerc falo de uma forma, eu diria, brilhante, porque o Norris não passa de tudo, não passou por ele. não. E depois foi diferente e conseguem um bom resultado. Eles acabam por terminar do mesmo sítio em que partiram. Se calhar o objetivo Sim, deles seria tentar ficar em segundo, eventualmente tentar almejar a vitória, não sei. Mas, mas assim, o terceiro lugar é muito positivo e até deixa-me ver só aqui rapidamente, mas o Leclerc não ia ao pódio desde a Bélgica. sim, Portanto, é de facto, é algo, acho que podemos assinalar como positivo, se calhar como destacar. Não acho que tenha havido assim performances individuais extraordinárias no geral. Se tivesse que destacar um mais que o outro, o Leclerc esteve muito bem, naturalmente. O Max nem sequer foi chateado. o Max nós nem o vimos, parecia que estávamos a assistir a uma Sim, corrida do ano mas, passado. Vimos na partida e nunca mais pôs os mas, olhos no Max, na mas emissão. se eu tiver, e se calhar estou-me a adiantar um pouco à eleição do nosso destaque, mas se eu tivesse que eleger um destaque do fim de semana, eu elegeria a Ferrari porque de facto foi uma equipa que foi muito consistente Sim. ao longo das duas qualificações, ao longo das duas corridas. E aliás, se calhar foi mais consistente do que todas as outras equipas. E aqui, excluindo um pouco o Max da equação, ele quase que faz um Grand Slam, mas excluindo aqui o Max da equação, a Ferrari foi se calhar a melhor equipa do fim de semana e pronto, acabo por me adiantar aqui se calhar à eleição do destaque e deixo aqui mesmo pela Ferrari porque não acho que tenha havido de resto uma performance individual eh, muito mais extraordinária. E ainda temos que acrescentar aqui uma coisa: o Leclerc este fim de semana espero que lhe tenham pago dois ordenados, porque ele fez um excelente trabalho pela Ferrari, mas pela Red Bull também. Ele foi o parceiro Sim, que o Max precisa há muito tempo. O Leclerc, há modos que todo o trabalho que fez para tentar conquistar o segundo lugar, também deu uma folga imensa ao Max no P1. sim, sim, sim. Aliás, deixa-me só dar aqui nota que o Luís também deu esta nota, mas no Campeonato de Construtores, pelo segundo lugar, temos aqui Mercedes com 341, Ferrari com 334 e Red Bull com 331. Ora, muito bem, e eu acho que as três equipas podem estar perfeitamente na luta por este segundo lugar, Sim, porque Red Bull começa a ter ou melhor, está a ter um ressurgimento, isso é um facto, com o Max, mas o Tsunoda também tem pontuado. Portanto, eu acho que já a Red Bull pode começar a contar com o Tsunoda para poder pontuar, porque tudo bem que um sétimo lugar, um oitavo lugar, não é suficiente para aquilo que a Red Bull quer. Mas enfim, numa margem tão
tão curta, eu acho que cada ponto conta e o Sim. Tsunoda fazer um ponto é melhor que fazer zero. Ah, enfim, não sei se há mais algum destaque que queiras apontar. Sim, vamos aqui apelar ao argentino. Os meus parabéns por se borrifar Ah, para aquela sim, equipa francesa sim, sim. absurda. Eu não sei se o meu destaque vai para a postura do Colapinto ou depois a parte negativa que é aquele comunicado ridículo que a Alpine lançou. Eu não sei, ainda estou dividida. Se são os meus parabéns ao Colapinto ou se fico estupefacta com a falta de noção da malta da Alpine. Mas a verdade é, mandar segurar posições num P17. Qual é que era a ideia? Se É, fosse só. É que eu vou mesmo apostar as minhas fichas, ponho mesmo as minhas mãos em como, se fosse ao contrário, e fosse o Cola Pinta estar em velocidade de passeio, que diziam ao Gasly: sim, sim, podes passar lá à vontade, porque senão o Bortoleto vai e vai-vos passar aos dois. sim. E o Cola Pinto fez bem em passar. Hum, Hoje apanhei uma coisa, eu fico meio desconfiada, porque aquilo é supostamente é o que se está a falar em Inglaterra, que a ordem de não passar e de segurarem as posições partiu do Briatore para testar o Colapinto e que ficou contente quando viu a, a decisão que o Colapinto tomou. Mas depois isso não me encaixa no comunicado lá do outro sujeito em relação a esta situação toda. Mas pronto, se bem que pelo lado do Briatore já sabemos que aquilo também é tudo meio estranho e a verdade é que o Colapinto está ali meio com a benção do Briatore. Foi quando ele assumiu ali o cargo, não, agora quem senta aqui é o Colapinto. Mas eu acho que ele fez mesmo muito bem, porque não havia luta de pontos. O Bortoleto ia passar os dois. Porquê que haveriam de ficar os dois para trás, quando podia ficar só um? E depois o comunicado deles a falar, a gestão de combustível, devido ao número de voltas que faltavam. Faltavam duas voltas. É que uma pessoa lê aquele comunicado e pensa que faltavam tipo 10, 11 voltas. E eram duas voltas. Não sei. Ah, acho Não, que não pronto. faz sentido. Não, não, não Faz tens sentido no razão. mundo em que os franceses desde 2022 têm, pronto, um certo ranço aos argentinos. Nem sei como é que foram assinar com o Cola Pinto. Se Porque é um calhar, italiano tão amador. se calhar é ali qualquer coisa, não sabiamente, e viram no para o Cola Pinto, coitado, não tem nada a ver com o assunto. Eu acho que aqui a questão é que, volto a reiterar isto. Eu assisto Fórmula 1 desde 2015. A Renault reentra para o lugar da Lotus em 2016 e na altura era com uma promessa de em 2019 vamos ser campeões. Em 2018 contratam dois pilotos absolutamente extraordinários, Daniel Ricciardo e Nico Hülkenberg, uma dupla extraordinária de facto, e dizem nós vamos ser campeões. O problema é que esquecemos de fazer carro. E depois era em 2020, só que 2020, pandemia, não dá para trabalhar muito bem. Vai ser para o ano. Uh, Chegamos a 2021 e afinal já não é, porque afinal vamos trocar para a Alpine, porque a Alpine é melhor, porque entretanto os contribuintes franceses não estão a gostar muito do facto de nós estamos a gastar dinheiro uh, a malucos, né? Porque a Renault é uma empresa pública. Então vamos mudar aqui o nome para a Alpine, que é para ver se conseguimos esconder aqui os gastos. E andamos nisto. Não dá com nada. É uma equipa, para mim, é uma equipa completamente sem futuro e eu já, provavelmente já o disse aqui no podcast, mas é uma equipa que mais tarde ou mais cedo vai acabar por ser vendida. eh, ou melhor, ou desiste, ou, na melhor das hipóteses, e é o que eu espero que aconteça, é vendida a alguém que queira entrar e alguém que tem um projeto muito mais interessante. Aquilo da equipa tem pouco, honestamente. Sim, tem, é quase como se fosse uma.
Eu nem digo que é uma coletividade. Bom, uma coletividade é feita de pessoas individuais, mas que depois trabalham como um todo. Não, aquilo não é uma coletividade, é uma coisa. É uma coisa. Para mim, o que o Colapinto provou foi este fim de semana, se é que precisava de o fazer, pronto, é normal que ande lá por baixo não seja um piloto que as pessoas notem tanto e também não tem lá está um carro para se destacar, mas olhando para a atitude que ele teve, eu continuo na minha, aquele rapaz com um carro melhor ia atazanar o juiz a muito piloto naquela grelha, ele ia ser demoníaco. E é pena estar com um trator. Sim. Bom, estamos aqui a chegar ao fim já. E Uhum. faltam-nos os destaques para o próximo Grande Prémio. E eu ainda não dei os meus, deixei agora para o fim. O Luís já deu os deles. O Luís acha que vai haver enfim, um cenário apocalíptico. Uh, não sei se queres avançar com os teus, as tuas previsões, aliás. Olha, eu se não estou em erro, eu na semana passada disse que havia um DNF do Norris. Pá, errei foi porque disse que era na corrida e afinal foi na sprint. Mas não me podem acusar de não tentar. Portanto, olha, vou tentar outra vez. Isto se eu manifestar muitas vezes e de conseguir acertar. Eu vou pôr o Max a ganhar. Ahm, E vou pôr. Pronto, olha, vou ser também meio doida. Vou pôr os dois Ferraris no pódio. Qual deles em primeiro? A vir primeiro. O Leclerc em P2, o Hamilton em P3. O Piastri vai-lhe correr mal e vai acabar para aí em P6, P7. O Norris vai ter um DNF porque o Antonelli o vai levar à frente. Ahm, e eu vou tentar ser um pouco mais realista. Se bem que eu gosto muito de cenários apocalípticos, gosto muito de ficção científica. Gosto, eu começo a achar divertido isto, de ter assim coisas meio à toa, mas depois há coisas que acabam por se alinhar. Portanto, eu aposto numa pole e, e numa vitória para o Max. Ainda na qualificação, o Piastri faz segundo lugar e o Russell faz o terceiro lugar. Vence, como já disse, o Max, fica o Piastri em segundo e em terceiro fica o Leclerc. E perguntas-me o que é que acontece ao Norris, certo? O que acontece ao Certo? Norris é que vai ter um mau arranque, vai cair para trás dos dois Ferrari, e porque ele parte de quarto, cai para trás dos dois Ferraris e depois não consegue passar o Hamilton. E sabes porque é que ele vai ter um mau arranque? Porque a Red Porque Bull não vai tem a conseguir tirar fita. a fita da parede. Não vai ter a fita. E com isso ele vai fazer, vai estar mal na caixa, vai arrancar mal e vais ouvir o Russell logo a carregar no botão e a dizer ele arrancou antes dos outros. Porque o Russell é muito rápido no gatilho. Se bem que vimos que o Leclerc também é. O Leclerc estava tão divertido a segurar o Norris, que o Norris está atrás dele, ele consegue no rádio Sim, sim. acompanhar, porque viu pelos retrovisores, olhem, o Lando passou os limites de Sim, pista, como é que é? Portanto, a corrida exatamente. estava mesmo muito interessante para a frente, porque ele estava mais focado, lá está, ele estava a ver a corrida era Já pelos estava. retrovisores. Exatamente, exatamente. Ora bem, agradeço. Aí, isto, tanto fecho como a entrada, fico complicados, mas É agradeço, coerência. exatamente, Neste exatamente. podcast podemos contar com coerência. Agradeço a todos por terem assistido. Esperamos por vós daqui a uma semana, mais ou menos, e a priori estaremos os três, mas já não fazemos promessas. Exato, é Muito melhor obrigado a não. todos e até lá.